Os Escolhidos, capítulo 71. O pecado e o arrependimento de Davi. A Bíblia faz poucos elogios a seres humanos. Todas as boas qualidades que as pessoas possuem são dons de Deus. Suas boas ações são realizadas pela graça de Deus por meio de Cristo. Elas são apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Todas as lições da história bíblica ensinam que elogiar os homens é perigoso, porque se alguém perder de vista sua inteira dependência de Deus, com certeza cairá. A Bíblia nos ensina a desconfiar do poder humano e nos encoraja a confiar no poder divino. O espírito de exaltação própria preparou o caminho para a queda de Davi. Elogios, poder e luxo tiveram seu efeito sobre ele. De acordo com os costumes dos reis orientais, crimes que não eram tolerados quando cometidos pelos súditos não eram considerados se cometidos pelo rei. Tudo isso fez com que Davi perdesse o senso da terrível malignidade do pecado. Ele passou a confiar na própria sabedoria e no próprio poder. Assim que Satanás consegue separar uma pessoa de Deus, despertará os desejos impuros da natureza carnal. A obra do inimigo não começa de repente, com algo súbito, inesperado, mas com pequenas coisas: negligência em depender inteiramente de Deus, inclinação para seguir as práticas do mundo. Davi voltou para Jerusalém. Os sírios já haviam se rendido e parecia que a derrota completa dos amonitas era certa. Davi foi rodeado de vitória e honra do seu sábio reinado. Naquele momento, o tentador aproveitou a oportunidade para ocupar sua mente. Em seu conforto e segurança, Davi cedeu a Satanás e trouxe a mancha da culpa sobre si mesmo. Ele, o líder da nação apontado pelo céu, escolhido por Deus para honrar sua lei, tropeçou nos mandamentos de Deus. Ele, que deveria ter desencorajado os praticantes do mal, fortaleceu as mãos deles por seu ato. Culpado e sem se arrepender, Davi não pediu a direção do céu, mas tentou se livrar dos perigos em que seu pecado o havia colocado. Betseba, cuja beleza fatal se tornou uma cilada para o rei, era a mulher de Urias, o hitita, um dos oficiais mais corajosos e fiéis de Davi. A lei de Deus sentenciava o culpado adúltero de morte. Esse soldado ousado, tão vergonhosamente traído, poderia ter se vingado, tirando a vida do rei ou levando a nação a uma revolta. Nenhum esforço que Davi fez para esconder sua culpa deu certo. Ele se entregou ao poder de Satanás, foi rodeado de perigo e uma desonra mais amarga que a morte se avolumava diante dele. Parecia existir somente uma saída: acrescentar o pecado de assassinato ao de adultério. Davi raciocinava que se Urias fosse morto na batalha, a culpa da sua morte não poderia recair sobre o rei. Betseba ficaria livre para se tornar esposa de Davi e ele poderia evitar a suspeita e manter a honra real. Urias foi o portador de sua própria sentença de morte. Numa carta enviada por meio de sua mão a Joabe, o rei mandou: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 15. Joabe, que já estava manchado com a culpa de um assassinato, não pensou duas vezes antes de obedecer à ordem do rei. Urias foi morto pela espada dos amonitas. Agente de Satanás. Os atos de Davi como governante tinham conquistado a confiança da nação. Ao se afastar de Deus, temporariamente se tornou agente de Satanás. Contudo, ainda mantinha a autoridade que Deus lhe havia concedido e, por causa disso, exigiu uma obediência que colocaria em perigo a segurança de seu comandante, se ele cooperasse.
Joabe tinha se tornado mais fiel ao rei do que a Deus e desobedeceu porque o rei mandou. Quando Davi deu uma ordem que era contrária à lei de Deus, tornou-se pecado a obediência a ela. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, Romanos 13, verso 1. Mas não devemos prestar obediência a eles se forem contrárias às leis de Deus. O apóstolo Paulo mostra o princípio que devemos seguir. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. A resposta do rei foi: diga a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. 2 Samuel 11, verso 25. De acordo com o costume, Betseba chorou por seu marido alguns dias. No fim, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher, 2 Samuel 11, verso 27. Aquele que não estenderia a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando sua vida estava em perigo, caiu de tal maneira que traiu e assassinou um dos seus soldados mais fiéis e corajosos e esperou desfrutar a recompensa de seu pecado sem ser incomodado. Felizes são aqueles que, depois de se desviarem do caminho da justiça, aprendem quão amargos são os frutos do pecado e voltam atrás. Em sua misericórdia, Deus não abandonou Davi quando foi atraído para a ruína completa pelas traiçoeiras recompensas do pecado. Como Deus agiu? Foi necessário que Deus interviesse. O pecado de Davi com Betseba se tornou conhecido e muitos suspeitaram que ele tivesse planejado a morte de Urias. O Senhor foi desonrado. Ele havia exaltado Davi e o pecado de Davi trouxe desgraça ao seu nome. Isso tendia a rebaixar o padrão de obediência em Israel e diminuir a percepção em muitas mentes de que o pecado é terrível. Uma mensagem de repreensão foi dada a Davi ao profeta Natã. Apesar de ela ser terrivelmente severa, Natã deu a mensagem divina com tanta sabedoria vinda do céu que conquistou a simpatia do rei, despertou sua consciência e trouxe de seus próprios lábios a sentença de morte sobre si. O profeta contou uma história de maldade e injustiça que precisava ser corrigida. Ele disse: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele cuidou dela, que cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dela, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. 2 Samuel 12, versos 1 a 4. O rei ficou com raiva. Jurou pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. 2 Samuel 12, versos 5 e 6. Natã fixou os seus olhos no rei e disse solenemente: Você é esse homem. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? 2 Samuel 12, versos 7 e 9. O culpado pode tentar, como fez Davi, esconder seu crime dos outros, enterrar o mau ato da vista humana para sempre. Mas tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Hebreus 4, verso 13. Natã disse: Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família.
De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 9 a 12. A repreensão do profeta tocou o coração de Davi. A consciência foi despertada e ele viu quão grande era a sua culpa. Com lábios trêmulos, ele disse: pequei contra o Senhor. Segundo Samuel 12, verso 13. Davi havia cometido um pecado terrível tanto contra Urias como contra Betseba. Mas infinitamente maior era seu pecado contra Deus. Davi é castigado por seu pecado. Davi tremeu com medo de que fosse rejeitado, considerado culpado e não perdoado pelo imediato juízo de Deus. Então uma mensagem foi enviada a ele pelo profeta: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Segundo Samuel capítulo 12, verso 13. Ainda assim a justiça tinha de ser preservada. A sentença de morte foi passada de Davi para o filho de seu pecado. Desse modo o rei teve oportunidade de se arrepender, embora o sofrimento e a morte da criança como parte de sua punição foi muito mais amargo para ele do que sua própria morte teria sido. Quando seu filho ficou doente, Davi suplicou por sua vida em jejum e profunda humilhação. Noite após noite ele se prostrava com a dor de coração quebrantado, intercedendo pelo inocente que sofria por culpa dele. Quando ouviu que o filho havia morrido, Davi se submeteu em silêncio ao que Deus havia determinado. Foi dado o primeiro golpe da punição que ele mesmo disse que era justa. Sobre a história da queda de Davi, muitos perguntam: por que Deus achou necessário abrir ao mundo esse capítulo escuro da vida de alguém tão grandemente honrado pelo céu? Ateus e descrentes apontam para o caráter de Davi e dizem em tom de zombaria: esse é o homem segundo o coração de Deus? Dessa maneira, Deus e sua palavra têm sido blasfemados e muitos têm se tornado ousados no pecado, dizendo ser religiosos. A história de Davi mostra que não há desculpa para o pecado. Foi quando andava com o Senhor e seguia seu conselho que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Quando ele pecou, isso deixou de ser verdade sobre ele, até que se voltou ao Senhor por meio do arrependimento. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Segundo Samuel 11, verso 27. Apesar de Davi ter se arrependido de seu pecado, colheu o fruto mortal da semente que plantara. Os castigos que recebeu de Deus deram testemunho do quanto ele odeia o pecado. O próprio Davi ficou quebrantado de espírito pela consciência do seu pecado e de seus resultados de grande alcance. Ele se sentiu humilhado aos olhos de seus súditos. Sua influência foi enfraquecida, já que seus súditos sabiam de seu pecado, seriam levados a pecar com mais liberdade. A autoridade de Davi foi enfraquecida até mesmo em sua casa. Sua culpa o manteve em silêncio quando deveria ter condenado o pecado. Seu mau exemplo influenciou seus filhos e Deus não interferiria para impedir o resultado. Assim, Davi foi punido severamente. Nenhum arrependimento poderia ajudá-lo a escapar da agonia e vergonha que escureceriam toda a sua vida terrestre. As pessoas que apontam para o exemplo de Davi para tentar diminuir a culpa de seus pecados deveriam aprender com o registro bíblico que o caminho da transgressão é árduo. Os resultados do pecado, mesmo nesta vida, serão amargos e duros de suportar. A intenção de Deus era que a história da queda de Davi servisse como um aviso de que nem aqueles que são muito abençoados devem sentir-se livres do perigo. Essa história tem servido como exemplo para todos aqueles que buscam, com humildade, aprender a lição que Deus quis ensinar. A queda de Davi,
Alguém tão honrado pelo Senhor desperta a desconfiança no próprio eu. Sabendo que sua força e segurança podem ser colocadas somente em Deus, temem dar o primeiro passo em direção ao terreno de Satanás. Mesmo antes da sentença divina ser pronunciada contra Davi, ele começou a colher o fruto da transgressão. A agonia de espírito que ele suportou naquele momento é apresentada no Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32, versos 3 e 4. O Salmo 51 é uma expressão do arrependimento de Davi quando a mensagem de repreensão vinda de Deus chegou até ele. Cria em mim, ó, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, não tires de mim o teu Santo Espírito. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Salmo 51, versos 10, 11 e 14. Assim o rei de Israel falou de seu pecado, seu arrependimento e sua esperança de perdão por meio da misericórdia de Deus. Desejava que outros fossem ensinados pela triste história de sua queda. Mais do que perdão. O arrependimento de Davi foi sincero. Não tentou fazer com que seu crime parecesse de menor importância, nem desejou escapar dos castigos anunciados. Enxergou a impureza de seu coração. Odiou seu pecado, não foi somente por perdão que ele orou, mas por pureza de coração. Na promessa de Deus aos pecadores arrependidos, ele viu a evidência de seu perdão e aceitação. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, verso 17. Ainda que Davi tivesse caído, o Senhor o ergueu. Na alegria de seu livramento, ele cantou: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Davi se humilhou e confessou seu pecado, enquanto Saul, ao contrário, desprezou a repreensão e endureceu o coração, tentando se justificar. Esse período da história de Davi é uma das mais fortes ilustrações dadas a nós sobre as lutas e tentações da humanidade e sobre arrependimento verdadeiro. Ao longo de todas as épocas, milhares dos filhos de Deus que foram entregues ao pecado se lembraram do arrependimento e confissão sinceros de Davi e se uniram a se arrepender e tentar novamente andar no caminho dos mandamentos de Deus. Todos os que se humilham em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca abandonará alguém que tenha se arrependido de verdade. O fim do capítulo 71.